E aí, pessoal, estamos gravando a partir de agora, então sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, à nossa aula de hoje, da oficina de resolução de questões Enem. E hoje a nossa oficina tem como objetivo trabalhar uma temática que a gente tem certeza que vai estar na tua prova, né? Uma temática que a gente vai resumir pelo nome escravidão, tá? Por que eu estou dizendo que isso é resumir? Porque dentro disso que a gente chama de escravidão, existem formas de abordagem, né? Existem formas de abordagem que podem ser utilizadas. E o objetivo é que a gente consiga compreender que formas de abordagem são essas e nos preparar, obviamente, para todas elas, mas percebendo que umas acabam caindo mais do que as outras. Mas vamos intitular a nossa aula de hoje aqui com um título: Escravidão no Enem. Beleza? Por que que nós tivemos a ideia de fazer essa aula? Porque a gente está, nesse momento, na nossa oficina de resolução de questões Enem. E ao longo da nossa oficina, a gente vem passando por vários conteúdos, né? Passando pela filosofia antiga, medieval, moderna, contemporânea, a gente passou por história antiga, medieval, moderna, contemporânea, e agora a gente está em história do Brasil. E o que que a gente observou? Quando a gente chegou no Brasil do século XIX, que é aquele Brasil ali que a gente chama de Brasil Império, a gente percebe que caem mais questões sobre escravidão, ou quase o mesmo número de questões de escravidão, do que todos os outros temas juntos somados, né? Então a gente pode separar, para a gente entender como que é abordado o Brasil Império no Enem, a gente concluiria, basicamente, que nós temos 50% das questões para falar da escravidão e os outros 50% para falar de todos os outros assuntos. Então a recorrência desse tema ele é bem especial de fato. E dado isso, o número muito elevado de questões se fez mais interessante para a gente tem um encontro específico para essa temática. Por isso, estamos hoje vendo escravidão no Enem. E quando a gente olha, principalmente para a escravidão no século XIX, nós temos três eixos que se destacam, os três tipos de questão que devem aparecer na tua prova. Isso daqui a gente observa só analisando as questões da prova mesmo, tá? Pessoal, estão escrevendo aí no quadro, por gentileza, cuidado. Eu vou ter que bloquear a opção de escrita das outras pessoas, tirar o meu quadro da tela e colocar de novo meu quadro na tela. E agora sim vai ficar bloqueado a escrita para outras pessoas, meu Deus do céu. Mas a gente percebe três eixos, então, e eu gostaria de listar para ti que eixos serão esses, beleza? Ah, não dava para ver, então. Então, de boa. Então, retiro o meu tom de braveza. Então, os três eixos são: primeiro, nós temos o eixo características gerais. O que que seriam as características gerais? É quando o Enem nos cobra coisas do tipo as diferenças entre o escravizado doméstico e o escravizado de rua, os tipos ou as diferentes origens dos escravizados vindo para o Brasil. As práticas de trabalho exaustivo aos escravizados são características da instituição escravocrata. E é claro, né? Se eu separei em três eixos, é claro que eu organizei as questões na ordem desses três eixos para tu entender bem na prática como que isso funciona. O segundo eixo, pessoal, é o eixo resistência. É um tipo de questão que vai focar nas práticas do escravizado, no sentido de resistir à escravidão. Aqui a gente pode ter resistências mais diretas, tipo fugas, por exemplo, mas também resistências culturais. Por exemplo, apareceu no Enem recentemente uma música, um cântico que era entoado pelos escravizados, e a gente tinha que perceber que manter características culturais próprias, manter a própria língua viva, manter práticas religiosas de origem africana também é uma forma de resistência à escravidão. E daí, é claro, aquilo que se sobressai, o abolicionismo no Brasil. Quando falamos de abolicionismo, existe um destaque evidente no Enem para os movimentos abolicionistas. O que eu quero dizer com isso?
cai no Enem alguma outra coisinha sobre a Inglaterra e o papel da Inglaterra na abolição da escravidão no Brasil? Cara, até cai uma vez ou outra. Mas o que realmente se destaca são os grupos que lutaram dentro do Brasil pela abolição da escravidão no Brasil. Vocês estão ligados que algumas narrativas historiográficas tradicionais estabeleceram a abolição da escravidão ou como uma benesse por parte da coroa do império, a monarquia estaria dando a abolição da escravidão, e daí tem a cena que se tornou um símbolo, que seria a princesa Isabel assinando a Lei Áurea. Existe uma outra narrativa muito forte que diz que a principal força a encaminhar a abolição da escravidão no Brasil foi a pressão da Inglaterra, e o que a gente precisa observar é que a maior força que encaminhou de verdade a abolição da escravidão no Brasil foram movimentos abolicionistas dentro do Brasil. Esses movimentos foram extremamente plurais e diversos, movimentos de ex-escravizados, movimentos de intelectuais brancos e negros, movimentos de mulheres cearenses. A gente tem vários e vários movimentos abolicionistas no Brasil que vão ser entendidos no Enem como a grande força motriz da abolição da escravidão. Quem tem aula comigo há mais tempo sabe que existe um mantra que a gente utiliza, principalmente nas minhas turmas de prática em prova, que é: conquista social é mérito de movimento social. Parece tosco, mas tu vai entender meio que eu estou dizendo. A gente já teve questões no Enem falando sobre o voto feminino. E daí uma das alternativas dizia que o voto feminino foi consequência de um benefício dado pelo governo, como se o Vargas tivesse entregue o voto feminino assim, ó, eu quero que as mulheres votem. Né? Outra alternativa falaram que eram empresas que estavam interessadas no voto feminino. Tinha uma alternativa falando que era a igreja que estava interessada no voto feminino. Pessoal, se houve conquista de voto feminino no Brasil, é porque houve movimento social que lutou pela extensão de cidadania para as mulheres. E o mérito da conquista ao voto feminino no Brasil é desses movimentos sociais. Beleza? Na escravidão é a mesma coisa. Se houve abolição da escravidão, pode haver outras forças envolvidas. Claro, a história é extremamente diversa. Então, houve a questão lá da Inglaterra, mas não é isso que gera a abolição. O que gera a abolição da escravidão são os movimentos sociais, porque no Enem, sempre conquista social é mérito de movimento social. Tendo isso claro, mais da metade das questões da nossa aula de hoje vão ser muito fáceis de serem respondidas, ok? Mas vamos lá. Por que o tema da escravidão é um dos mais importantes quando a gente fala de história do Brasil? Porque o Brasil é o destino de quase 50% de todos os africanos sequestrados do seu continente ao longo dos últimos 5 séculos. Tá? Se calcula que aproximadamente 11 milhões de africanos foram sequestrados da África desde o início da colonização, e desses 11 milhões, 4,5 aproximadamente tiveram como destino o Brasil. Beleza? Isso quer dizer que quase metade, né, metade seria ali 5,5 milhões, mas 4,5 milhões tiveram como destino o Brasil. O Brasil tem como sua composição histórica principal o eixo da escravidão. Inclusive, alguns intelectuais, e daí eu faço um destaque para Lélia Gonzalez, alguns de vocês já devem ter ouvido falar nessa intelectual brasileira. A Lélia Gonzalez, ela defende que a gente deveria parar de falar em América Latina e perceber que isso daqui, na verdade, é a Améfrica. Porque quando a gente fala de América Latina, a gente está falando que o maior peso cultural na estruturação do nosso continente é a tradição latina, que gerou o português de Portugal e daí veio indiretamente para o Brasil. O que tem mais peso na nossa composição cultural? Essa língua de origem latina ou toda a composição cultural africana que veio para o Brasil? À força, é verdade, a partir do sequestro escravocrata. Então, se a gente for falar de marcas culturais, de composições de um continente, não existe comparação. Tá? A África ela é muito mais marcante na composição de quem nós somos. O Brasil pode ser entendido
como um dos países da diáspora africana. Chamamos de diáspora a dispersão forçada de um povo, né? A dispersão forçada de um povo. O Nicolas traz uma contribuição bem interessante, e Portugal já nem era um território tão branco assim como eles imaginam, né? A gente tem a questão dos árabes muçulmanos compondo aquela cultura também, então, e também não é uma língua ou uma cultura de origem latina, perfeito. Os países da diáspora africana são aqueles, então, que participaram desse contexto, né, em que milhões de africanos foram tirados do seu solo e para poder abastecer esse mercado consumidor em outros continentes. Então, acho que cabe esse destaque aqui. Quando a gente fala da composição de quem nós somos mais África do que latinos, se a gente entender o latim como a parte europeia da nossa composição. Entender o Brasil envolve entender a sua relação com a África. Entender a relação do Brasil com a África, obviamente, envolve entender a instituição que forçou essa conexão, que foi a escravidão ao longo dos tempos. Beleza? Vamos lá, então? Vamos começar a nossa resolução de questões e vamos começar exatamente nessa ordem. Primeiro, eu trouxe duas questões de características gerais, como que o Enem pode cobrar esse eixo mais tradicional da escravidão. Trouxe depois mais duas questões sobre resistência e trouxe umas 6 questões sobre abolicionismo, para que tu lembre que esse realmente é o eixo que acaba aparecendo mais em prova. Bora lá. Primeira questão vai aparecer em tela a partir de agora. Características gerais da escravidão. Aqui no Enem 2021, pessoal, a gente teve essa questão de texto 1 e texto 2, em que o texto 1 é uma imagem. Eu tentei trazer uma imagem de maior qualidade, um pouquinho do que a prova tinha, mas, de fato, é bem difícil achar essa imagem aqui numa qualidade superior. Como que a gente começa sempre a ler uma questão do Enem? Pelo comando, né? Então, vamos começar ali. A ação representada na imagem e descrita no texto evidencia uma prática do cotidiano nas cidades do Brasil nos séculos XVIII e XIX, caracterizada pela... A ação representada na imagem, então a primeira pergunta é qual a ação representada na imagem? E descrita no texto evidencia uma prática do cotidiano, qual a prática do cotidiano que é evidenciada? E daí, por fim, eu posso me perguntar uma característica dessa prática. E quando eu conseguir responder essa terceira pergunta, eu vou ter a resposta em mãos. Né? Qual a ação, qual prática fica evidente ali, e depois, qual a característica, né, que a gente percebe a partir disso. Texto 1 é uma imagem em que a gente consegue ver um sujeito que parece branco, com um facão, então ele deve ser o capataz, e ele está levando alguns sujeitos, a qualidade não colabora muito, mas parecem predominantemente negros aqui, e eles estão carregando uma espécie de balde sobre a cabeça. Existe uma mulher ali ao fundo carregando uma outra coisa, mas não parece estar na mesma fileira. O texto 2 deve nos explicar o que nós temos aqui. Texto 2. A repugnante tarefa de carregar lixo e os dejetos da casa para as praças e praias. Ó, já sei qual é a ação. Carregar lixo e dejetos humanos. Cocô, né? Cocô e xixi. Da casa para as praças e praias era geralmente destinada ao único escravo da família ou ao de menor status ou valor. Olha só que interessante. Dentro do grupo de escravizados de uma família, dá para ver que existe uma espécie de desigualdade. Existem os escravos de menor status ou valor, e a eles seriam atribuídas as tarefas mais repugnantes. Todas as noites, depois das 10 horas, os escravos conhecidos como tigres levavam tubos ou barris de excremento e lixo sobre a cabeça pelas ruas do rio. Então, a ação é carregar o lixo ou dejetos. A prática tem a ver exatamente com isso, que é a tirada de lixos e dejetos de casa ali para as praças. E eu quero saber qual a característica que a gente pôde observar a partir disso. Letra A, valorização do trabalho braçal. Não, né? Eles estão dizendo que essa tarefa é repugnante. B, reiteração das hierarquias sociais.
aquele eixo que a gente tinha observado, né, de falar do escravo de menor status ou valor, talvez concorde com essa letra B, ó. Essa prática, ela reitera, ela reforça hierarquias sociais, mostrando que até mesmo dentro do conjunto de escravizados de uma família existe desigualdade. Isso é bem interessante, eu vou deixar marcadinho aqui do lado por enquanto. C, sacralização das atividades laborais. Sacralizar é transformar em sagrado, né? Não é isso que está acontecendo aqui. D, superação das exclusões econômicas. Ninguém está superando exclusão alguma aqui. E E, ressignificação das heranças religiosas. Também tem uma fuga ao tema muito clara. Então, o nosso objetivo seria observar que existe uma desigualdade no conjunto de escravizados, por isso que os ditos de menor valor ou status seriam responsáveis por essa tarefa. Isso mostra que dentro da escravidão há uma reiteração das hierarquias sociais, a letra B, como foi bem dito. Tranquilo? De boa? Esse é um exemplo de questão de características da escravidão. Não se falou sobre abolição aqui. Sequer se falou sobre resistência. Só mostrou uma prática cotidiana e pediu para a gente extrair dali, com o nosso olhar aguçado de estudante de ciências humanas, extrair desse cenário características que estão ali depois confirmadas pela letra B. Vamos mais uma de características gerais da escravidão. Próxima questão. Essa daqui caiu no Enem 2016. Comando diz: a abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da África Ocidental pode ser relacionada a uma característica marcante das cidades no Brasil escravista nos séculos 18 e 19, que se observa pelo quê? Então eu quero saber, olha só as perguntas que eu vou fazer agora para esse comando, tá? Existe uma abordagem, eu quero saber que abordagem é essa, mas ela é sobre a vida na África Ocidental. Então, qual a abordagem sobre a África Ocidental que aparece no texto? E daí vai me dizer que essa característica pode ser relacionada a uma característica marcante das cidades do Brasil. Então, cidades do Brasil deve ter uma característica parecida. Tem uma característica aqui e no Brasil ocorria parecido. Que característica é essa? Vamos ver. Dinâmicas e assimetrias afroatlânticas, a agência feminina e as representações em mudança na Guiné. E daí, vamos lá. Texto. A África Ocidental é conhecida pela dinâmica das suas mulheres comerciantes, caracterizadas pela perícia, autonomia e mobilidade. A sua presença, que foi atestada por viajantes e por missionários portugueses que visitaram a costa a partir do século XV, consta também na ampla documentação sobre a região. A literatura é rica em referências às grandes mulheres como as vendedoras ambulantes. Tá bem repetido aqui o que a gente precisa, né? Mulheres vendedoras, cujo feito para o negócio, bem como autonomia e mobilidade, é tão típico da região. Então está me dizendo que no Brasil existia algo relacionável a essas mulheres vendedoras da África Ocidental. Eu quero saber qual alternativa me traz uma característica da escravidão no Brasil que dá para relacionar com essas mulheres vendedoras. Letra A. Restrição à realização do comércio ambulante por africanos escravizados e seus descendentes. Pessoal, tá indo no oposto do que eu quero, né? Porque disse que tem algo no Brasil que dá para relacionar com essas mulheres vendedoras. E deve dizer que no Brasil existe essa restrição? Não. B. Convivência entre homens e mulheres livres de diversas origens no pequeno comércio. Tá fugindo ao tema, pessoal, porque o tema são mulheres vendedoras. O que porra esses homens estão fazendo ali? A convivência entre homens e mulheres não é esse o tema são mulheres vendedoras. Letra C. A presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos. Pô, perfeito. O que o texto me disse é que na África Ocidental era muito comum a presença de mulheres vendedoras e que isso podia ser relacionável com o Brasil. Então, o que deve existir no Brasil? Mulheres vendedoras, porra. Então, a letra C ela é bem interessante nesse sentido, porque concorda plenamente com o que a gente está buscando. Vou ler as outras por garantia.
dissolução dos hábitos culturais trazidos do continente de origem dos escravizados, dissolver os hábitos culturais, seria essa prática não existir mais aqui, ou entrada de imigrantes portugueses nas atividades de comércio. Pessoal, se o tema são mulheres africanas vendedoras, não podemos marcar a letra E também. Por quê? Teve uma alternativa que botou os homens ali do nada. Teve essa alternativa e colocou imigrante português aqui do nada. Não, o tema são mulheres negras vendedoras. Letra C. A presença de mulheres negras no comércio, também conhecidos como escravos de ganho, né? É uma expressão que pode aparecer na tua prova. O escravo de ganho, ele é um escravo que não é utilizado ali na agricultura ou coisa assim. Ele é utilizado principalmente para fazer vendas nas cidades e assim, com essas vendas, né, trazer mais dinheiro ainda para o seu proprietário. Inclusive, uma característica que talvez seja interessante tu conhecer. Esses escravizados de ganho, tu concorda comigo que eles têm maior chance de fuga? Porque eles não ficam dentro da fazenda só? Eles podem ir lá para a cidade para fazer essas vendas? Então a fuga seria uma possibilidade maior. Então o que que normalmente acontecia? Tinha uma outra forma de manter esse sujeito sem fugir. Claro que não funcionava 100%, né? Mas os senhores tentavam, que era permitir que o escravizado ficasse com um pouquinho do valor que eles tinham vendido. Por quê? Porque assim tu coloca acima da fuga, que era algo perigoso de se fazer, porque capangas iam ir atrás de ti e tal, tu coloca uma esperança de comprar a própria liberdade um dia. Então, uma prova pode ser bem canalha contigo, dizendo assim, ó, escravizados de nenhum tipo recebiam pelo seu trabalho no Brasil. E isso é falso. Existiam escravizados, principalmente esses que trabalhavam, né, como escravizados de ganho, que podiam ficar com um pequeno pedaço das suas vendas, desenvolver assim uma esperança de comprar a própria alforria e assim diminuir o seu impulso para a fuga, ok? Daí aprofundando um pouquinho características da escravidão que não são tão comentadas. Então, presença de mulheres negras no comércio seria a resposta da nossa segunda questão de hoje. Essas duas primeiras questões foram gerais sobre características da escravidão. A primeira questão nos mostrou que existe hierarquia dentro dos escravizados. A segunda questão nos mostrou que nem todo escravizado tem a mesma função. Existem escravizados domésticos, assim como existem aqueles que trabalham na lavoura, e existem os escravizados de ganho, muitos deles mulheres, que vão ser esses que vão vender nas cidades. Agora vamos falar um pouquinho mais de resistência à escravidão, beleza? Curiosamente, nossa sala está lotada nesse momento, então tem pessoas que tentaram entrar e, infelizmente, como chegaram atrasadas, não conseguiram. Então tu não sai, cuidado para não sair, porque se tu sair é capaz de alguém entrar e daí vai lotar de novo. Tá vendo o númerozinho de participantes ali? Tá lotado, né? Se tu sair, provavelmente não volta depois. Toma cuidado com isso. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho de resistência à escravidão no Brasil. Mais duas questõezinhas. Não, aqui eu trouxe. Não, acho que são duas mesmo, duas questõezinhas sobre resistência à escravidão. O que eu quero que tu lembre sobre resistência? Existe um debate no tema da resistência à escravidão no Brasil. Existiu um debate entre aqueles que diziam que houve pouca resistência versus aqueles que defendem que houve muita e rica resistência à escravidão no Brasil. Quem é o grande nome dos estudiosos que defenderam que houve pouca resistência à escravidão no Brasil? Principalmente em Casa Grande e Senzala, né? O Gilberto Freire. E daí os discípulos freirianos acabaram defendendo isso também. Quem defendeu que houve muita e rica? Daí é uma caralhada de gente, tá? Os primeiros grandes nomes a defenderem isso foram nomes como Darcy Ribeiro, própria Lélia Gonzalez, que eu comentei com o conceito de améfrica,
O Abdias Nascimento, o Florestan Fernandes, patrono da sociologia brasileira, e muitos outros, tá? Então, tradicionalmente, nisso que a gente chama de sociologia brasileira, acabou existindo um debate. Alguns teóricos, como Gilberto Freire, dizendo que a resistência à escravidão no Brasil foi pouca, e isso ele usou como argumento para defender que a escravidão no Brasil não foi tão violenta assim. Tá? Essa defesa dele acabou produzindo um conceito que é o conceito de democracia racial. Um conceito extremamente problemático e um dos mais criticados conceitos da história da sociologia brasileira. Ele tentou defender que no Brasil houve uma maior harmonia entre as raças, e ele assim diminuiu o peso da violência da escravidão, assim como ele diminuiu o peso da violência na colonização brasileira como um todo. É um teórico bastante problemático nesse sentido, apesar de ter outras contribuições que até hoje são valorizadas, né, no geral. Quando a gente fala do conceito de democracia racial, ele só aparece em prova para ser criticado por esse conceito. Dale? Depois, né, nós temos ali o núcleo maior, mais povoado de teóricos que vão destacar a pluralidade, a riqueza dessa resistência. E aqui a gente tem uma questão que fala um pouquinho sobre isso. Às vezes, uma música que para alguns pode não parecer um ato de resistência, é sim um ato de resistência à escravidão. Então, aqui nessa questão do Enem PPL 2016, como que vai funcionar? O comando, ele nos traz assim, ó, os versos fazem parte de um jongo. O que é um jongo? É um gênero poético musical cantado por escravos e descendentes no Brasil do século XIX. Beleza? Inclusive, dentro dos jongos, existiam muitas práticas de resistência bem interessantes. Daqui a um pouco eu comento mais sobre isso. Os versos fazem parte de um jongo e eles procuram expressar o quê? O texto é sobre o município de Vassouras, na época do café, e daí tem o trecho do jongo, que diz assim, ó, o, com tanto pau no mato, Embaúba é coroné. Com tanto pau no mato, com tanto pau no mato, Embaúba é coroné. E daí tem uma explicação para a gente do que é Embaúba ali embaixo. Ó. Árvore comum e inútil por ser podre por dentro. Então, quando nesse jongo se dizia que Embaúba é coroné, o que se está dizendo é que o coronel, que é como se chamava o proprietário rural da região, né? O coronel é inútil e podre por dentro. Então é um jongo, uma música de escravizados, que basicamente utilizava essa figura da embaúba para chamar o coronel de inútil e podre. Então, o que esse tipo de jongo, o que esses versos expressam? A exploração rural, a bravura dos senhores, a resistência cultural, a violência escravista ou a ideologia paternalista? Pessoal, o ato aqui é um ato de resistência. Ah, não, para mim resistência é quando foge. Para mim resistência é quando vai para quilombo. É porque tu já passou por uma situação parecida com essa aqui de alguma forma, né? Para saber qual é a diversidade possível de atos de resistência que existem dentro de uma estrutura escravocrata. Esse foi o grande problema de Gilberto Freire. Ele contava como atos de resistência praticamente somente fugas. E a gente tem que entender que o ato de resistência à escravidão é extremamente diverso. E devo falar um pouquinho mais sobre isso para vocês agora. Pessoal, quando um escravizado se mantém falando a sua língua materna, mesmo que escondido, isso é um ato de resistência à escravidão. Quando o escravizado se mantém cultuando entidades que foram proibidas de serem cultuadas no Brasil, isso é um ato de resistência à escravidão. Quando o escravizado ele consegue enganar a cultura branca, transformando as suas entidades africanas para nomes embranquecidos do catolicismo, para poder continuar as suas práticas, mesmo que escondido, isso é um ato de resistência à escravidão. No Brasil se desenvolveu uma arte marcial própria para resistir à escravidão, que é a capoeira, um símbolo da história de resistência. Até hoje, chamam a capoeira de dança, né?
porque era uma forma dos escravizados poderem continuar treinando, serem vistos pelos homens brancos e não serem proibidos de treinar aquela arte marcial que seria utilizada contra o homem branco depois. Então, claro, capoeira é um ato de resistência. Essa questão ela fala dos jongos, né? E, inclusive tem uma história nos Estados Unidos, nesse caso, que eu acho bem interessante, que é sobre a Underground Railroad. Já ouviram falar da rota de fuga subterrânea? É meio que um mito entre escravizados norte-americanos, The Underground Railroad, uma rota subterrânea de fugas do sul dos Estados Unidos para o norte. Isso acabou virando um livro que meio que brinca com a ideia dessa rota ser de verdade. Eu tenho esse livro aqui em algum lugar. É bem legal. Deixa eu ver se eu acho. The Underground Railroad. Uma outra hora eu te mostro. Te mando umas fotinhas ali no grupo. Mas o que é interessante? Nos Estados Unidos era comum que nesses jongos, muitas vezes músicas que eram cantadas por escravizados, muitas vezes em forma de canção de ninar nas senzalas, as letras em línguas africanas muitas vezes eram um mapa. Nessa letra que os homens brancos não entendiam porque estava em línguas originais da África, se explicava para as pessoas para que elas pudessem decorar as rotas de fuga. Então, para o homem branco que está vendo, é uma mãe ninando o bebê para dormir. Para os outros escravizados, é toda noite ficar ouvindo o mapa que pode levar eles até a fuga, para que eles decorem e no dia da fuga aquilo ser mais fácil de lembrar. Tem a questão das tranças, perfeito. Tranças que eram feitas mostrando também os caminhos que poderiam levar a rotas de fuga à escravidão. Olha como é plural e diversa a resistência à escravidão para a gente reduzir ela somente à fuga. E daí uma das histórias que eu mais gosto, que é linda, 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 e foi descoberta recentemente até por historiadores lá da UFBA, Federal da Bahia. Saiu uma pesquisa mostrando a origem de uma prática que é muito comum até hoje em religiões afro-brasileiras, que é a prática do despacho, né? Muitos de vocês já devem ter visto, né? Em bairros, de forma geral, assim, em encruzilhadas, normalmente, o despacho, que é uma espécie de... A gente poderia chamar... Isso é um conceito meio embranquecido, assim, mas de... É um ato de sacrifício que se faz, né? O... E durante muito tempo a gente ficou, tá, uma prática das religiões afro-brasileiras, uma prática das religiões afro-brasileiras. Só que foi se remontar à origem disso e se descobriu algo brilhante. Originalmente, o despacho era uma forma de tentar ajudar escravizados de outras fazendas que eu nem conheço, eu nem sei se vão tentar fugir, mas que se alguém tentar fugir essa noite, possa ter de onde tirar alimento, possa ter de onde tirar energia, possa ter de onde tirar uma fonte de luz. O que se descobriu, pessoal? Que esses despachos, eles são colocados normalmente em encruzilhadas, porque as encruzilhadas são rotas muito prováveis de fuga. Pode vir escravizado de tudo que é sentido aqui. Daqui, 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 daqui. Se coloca o despacho aqui no canto, normalmente com uma vela, porque a fuga vai ser à noite, né? Normalmente com uma fonte de proteína, uma fonte de açúcar para a questão da energia, né? E uma fonte de aquecimento para a noite, que seria a aguardente, a cachaça da época. Então tu tem uma fonte de luz para ajudar na fuga, tu tem uma fonte de aquecimento para o teu corpo em caso de frio, tu tem uma fonte de proteína, que normalmente era um frango, alguma coisa assim, e tu tem uma fonte de açúcar para a energia da fuga. A composição básica de um despacho até hoje é exatamente essa, né? Só que qual é, para mim, a questão mais brilhante de tudo isso? Tu tá ajudando, talvez, alguém que tu não conhece. A única coisa que tu sabe é que se uma pessoa estiver fugindo à noite,
ela tá numa situação parecida com a tua. Então, tu realiza um esforço de ajudar um desconhecido que talvez esteja tentando fugir da situação que tu tá vivendo agora. Para Gilberto Freire dizer que no Brasil houve pouca resistência à escravidão. E daí o que que se acredita? Que aos poucos isso foi virando uma prática religiosa mesmo, mas que na origem os escravizados diziam que era religioso, sabe por quê? Porque daí o homem branco tem medo de mexer. Como o homem branco tinha medo das religiões de origem africana, se dissesse que isso daqui era um ritual religioso, era menos provável do homem branco tirar, era menos provável do homem branco destruir. Então, era uma forma de manter isso daqui sem ser mexido. Se dizia, então, que era um ritual religioso, mas era um ato de resistência. Era um ato de auxílio à resistência a outro escravizado, que com o tempo foi de fato sendo incorporado, né, como um ritual religioso. Irado, né? Irado. Até hoje tem gente que tem preconceito e não mexe. Sabe, Poliana, que eu acho um dos negócios mais... Ah, chega a ser engraçado, assim. Porque o católico brasileiro, o cristão brasileiro, de forma geral, ele é o monoteísta mais politeísta que existe. Porque, em tese, a religião dele diz que só existe um Deus. Mas ele não encosta na macumba porque senão mata. A minha pergunta é, quem que mata se mexer na macumba? Porque se só existe um Deus e tu acredita que ao mexer na macumba algo vai te fazer mal, então tu acredita em outro algo aí, tá? Que tu não deveria acreditar, porque tu é monoteísta, tu é cristão, tu não deveria acreditar nessa outra força que tu tem medo de mexer, né? Mas por outro lado é bom que daí não mexe, pelo menos, as coisas. Vou sair da aula e ir direto botar fogo no sacisco. Tá? Então aqui, o que eu queria que a gente extraísse dessa minha explicação, pessoal? Um dos eixos mais presentes em questão sobre escravidão no Brasil é o eixo da resistência à escravidão, e cuidado para não chegar em prova achando que resistência é somente a fuga. A fuga é um dos atos de resistência, a construção de quilombos é um dos atos de resistência, mas é um dos. Beleza? A história do Brasil está recheada e é riquíssima em questão de resistência à escravidão. Então aqui, o que a gente percebeu nessa questão? Espero que vocês tenham gostado desse panorama, puxando para a diversidade da resistência. O que a gente percebe aqui é um jongo, que era esse tipo de música que era cantada por escravizados, né? E que era um símbolo, também era uma forma de expressar resistência cultural, porque aqui a gente tinha o coronel sendo chamado de inútil, né? Uma forma, então, de resistir a essa dominação que vinha de cima. Tranquilaço? Até o ato de benzer, isso é incremento de outra religião. Mas se a gente for fazer a lista, né? Se a gente for fazer uma lista de coisas que o pessoal nem imagina, mas que tem a origem, né, na religiosidade, na espiritualidade, ou nas religiosidades africanas, né? Porque isso é uma falha que a gente carrega muitas vezes também, né? Simplificar o que é a influência cultural africana a essa expressão africana. Se a gente for analisar hoje na África, existe aproximadamente 2.000 línguas vivas na África hoje. Isso é depois de séculos de ataque às culturas africanas. Então, imagina o que é a diversidade cultural da África no século XVI, XVII, XVIII e XIX. Né? A gente, às vezes, tem uma versão reducionista em mente, como se os caras chegassem, fossem para uma senzala e saíssem conversando. Ah, de onde é que tu é? Só. A gente está falando de povos de uma diversidade cultural incalculável, né? Incalculável. Até mesmo aprender a falar uma mesma língua para se comunicar dentro da senzala é um ato de resistência à escravidão também. Tu não chegava falando a mesma língua dos outros escravizados, a não ser que eles tivessem vindo da mesma nação que tu. Né? Então, e aí vem uma outra questão interessante sobre essa questão do despacho. Tu tá ajudando alguém e não é alguém que tu sente que é teu irmão. Não existe a identidade nacional, somos africanos, entendeu? Então, realmente, é um ato de resistência a uma estrutura violenta. Não porque tu acha, ah, aquele sujeito vem de onde eu vim. Não. É porque tu sabe, essa estrutura que existe, ela é completamente injusta.
ela não deveria existir, né? Então essa diversidade também é legal para que a gente não vire o Galvão Bueno em Copa do Mundo, né? É o jogo da França contra a seleção africana. Opa, peraí. A França é um país, a África é um continente. Que paralelo é esse? A da França contra a seleção africana. Não, é da França contra Camarões, porra, né? Ou é da seleção europeia contra a seleção africana. Se um é chamado pela sua especificidade cultural, o outro vai ser chamado pela sua especificidade cultural também, né? Então é legal a gente perceber que a África muitas vezes é reduzida a uma coisa só, quando na verdade existe uma pluralidade incalculável de culturas, origens e tradições oriundas de lá. Então tá, eu disse, né, que a gente ia fazer duas questões sobre resistência. Essa daqui, uma resistência, digamos assim, mais simbólica e cultural. Agora, uma questão sobre resistência de forma mais tradicional, daquela que o Gilberto Freire gosta, tá? Quando envolve fuga, né? Porque para ele é só esse tipo de resistência que existe. Então vamos lá. O que minha cabeça abriu agora é loucura. Porra, que bom, que irado, que irado. O tambor de mina é uma religião maranhense que foi fundado por uma rainha escravizada com traços culturais daomenianos. Irado. Ninguém fala sobre isso, somente do candomblé e umbanda. Tambor de mina. Vou até dar uma pesquisada mais nisso. E é especificamente maranhense. Uma rainha. Tem um MC que eu acho muito legal, que é o César MC, talvez alguns de vocês conheçam. Tem uma música dele que eu não sei, eu não me lembro qual, mas que ele fala: ah, todo mundo diz que eu sou descendente de escravizado e esquecem que, na verdade, eu sou descendente de reis e rainhas da África. Legal essa perspectiva. Olha só, aqui um ato de resistência mais tradicional, a gente vai fazer uma questão que envolve fuga, tá? E principalmente um anúncio sobre um escravizado que fugiu. E a gente vai ter que identificar, para além da fuga, outros atos de resistência na trajetória desse sujeito. Essa questão é bem interessante do Enem 2021. Começa aqui comigo pelo comando. No anúncio publicado na segunda metade do século XIX, qual a estratégia de resistência estava apresentada? No anúncio publicado na segunda metade do século XIX, qual a estratégia de resistência estava apresentada? Daí a gente vai ter aqui, ó, escravo fugido. No dia 8 de outubro do ano próximo passado, fugiu da fazenda de Bom Retiro, propriedade do Dr. Francisco Antônio de Araújo, o escravo José. Ele é pardo claro, de 22 anos, estatura regular, cheio de corpo, com a falta de um dente na frente do lado superior, cabelos avermelhados, orelha roxa, fala macia e andar vagaroso. Intitula-se forro. Forro é alguém que conseguiu a alforria. Pode ter sido dada de presente, pode ter sido comprada por alguém. Existiam grupos no Brasil que se reuniam para juntar dinheiro e comprar alforrias de escravizados, sabe? E pode ter sido comprado por ele mesmo. Eu te falei que existiam algumas formas do escravizado ganhar dinheiro no Brasil. Claro que era muito, 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 muito difícil, mas existiam algumas formas dele ter dinheiro e ele poderia comprar a própria alforria. Então, quando ele fugia, ele dizia que era forro. E quando ele fugiu uma primeira vez, ele foi contratado como camarada em uma fazenda em Capivari. Essa parte dele ter sido contratado é bem interessante, né? Porque o cara é um escravizado que fugiu, e em vez de seguir fugindo, ele foi lá e foi atrás de um trabalho. Sim, né? Imagina o quão mais difícil é achar um escravizado que fugiu se ele está trabalhando oficialmente contratado numa outra fazenda. Então ele, quando fugiu da primeira vez, foi contratado como camarada em uma fazenda. Quem o apreender e entregar ao seu senhor no amparo ou recolher a cadeia em qualquer parte será bem gratificado, e protesta-se com todo o rigor da lei contra quem o ocultar. Aqui tem um treino de historiador que vale muito a pena eu destacar. Se existe uma lei proibindo, é porque está acontecendo, tá? Então, uma outra coisa que chama atenção, isso não vai ajudar na resolução da questão, mas só para destacar isso, é que se estão protestando contra aqueles que ocultam escravos que fogem, quer dizer que existem pessoas que ocultam escravos que fogem.
beleza? Mas vamos lá. No anúncio publicado na segunda metade do século XIX, qual a estratégia de resistência escrava apresentada? Criação de relações de trabalho, fundação de quilombos, suavização da aplicação de normas, regularização das funções remuneradas ou constituição de economia de subsistência. E aqui, de fato, é aquilo que eu sublinhei em vermelho, o fato dele buscar emprego em outras fazendas. Ele cria relações de trabalho porque, ao criá-las, fica mais difícil de descobrirem que ele é um escravizado que fugiu. Criação de relações de trabalho como ato de resistência, beleza? Então era uma questão que trazia a história de uma fuga, mas para além da fuga, mostrava que outras atitudes também representam resistência à escravidão, como conseguir empregos depois de fugir. Letra A seria a nossa resposta. Bem de boa? Então, o que eu queria trazer para a gente hoje no começo da nossa aula, né? Eu queria trazer duas questões de características gerais, mostrei que existe desigualdade dentre os escravizados, mostrei também que existem diversidade de funções para escravizados, inclusive com escravizados de ganho, que trabalham vendendo coisas. Falei sobre resistência à escravidão em duas questões, e agora, pessoal, a gente vai ir para o eixo abolicionista, beleza? Nesse eixo abolicionista, a gente vai poder até acelerar um pouquinho o ritmo de resolução, porque as coisas ficam bem fáceis de resolver, tá? Ele não precisava apresentar algo que confirmasse que ele era alforriado, muitas vezes apresentava, tá? Algum documento falsificado, alguma coisa assim. Mas depende muito da política da fazenda onde ele tentou emprego, tá? Deveria haver fazendeiros e capatazes mais preocupados se aquele cara tá mentindo ou não, e devia ter uns que não estavam nem aí também. Foda-se se ele fugiu. Eu quero contratar esse cara aqui, né? Então, o que eu diria? Olha, existia formas de falsificar o documento de alforria, tá? Mas em alguns lugares, provavelmente, isso não era pedido. Se tu quer ser contratado, tu pode ser contratado, porque tem gente que não tá nem aí se tu fugiu ou não. E para aqueles que nesse momento se perguntaram, tá, mas esse outro fazendeiro, ele não tá preocupado se esse cara fugir? Não, porque ele contratou o cara, ele não escravizou, entendeu? Esse cara ele está sendo contratado numa outra fazenda. Então, esse fazendeiro ele não trabalha com a mão de obra escravizada, ou pelo menos não só com esse tipo de mão de obra. Ele está mais adepto de contratar negros de forma contratada mesmo. Então, se o cara fugiu antes para ele, não faz diferença nenhuma. Porque é outro tipo de relação de trabalho que vai nascer aqui, não a escravidão. Legal? Então tá. Eu tinha te dito assim, ó, olha, no Enem, às vezes até cai uma ou outra coisinha sobre a Inglaterra, o papel da Inglaterra na abolição da escravidão, mas no geral, são os movimentos abolicionistas internos. E para te mostrar isso de forma bem prática, né? De forma bem prática, eu vou te mostrar que nos últimos anos, desde 2016, somente uma questão focou na Inglaterra. E todas as outras sobre abolição focaram em movimentos abolicionistas no Brasil. Beleza? Uma questão sobre a Inglaterra e todos os outros sobre movimentos abolicionistas. Yasmin vem com uma seguinte questão. Professor, essa aula de hoje se enquadra na competência 5 da matriz de referência do Enem, que é a da cidadania e democracia. Olha, na hora da prova, Yasmin, tu conhece o método DSR já de prova? Porque a tua pergunta parece de alguém que conhece. Tá, perfeito. Então, sim. Então a resposta é sim. As questões sobre escravidão e movimentos abolicionistas a gente vai puxar na hora da prova para a competência sim, ok? Para quem não conhece o método DSR, ele é uma tática que a gente utiliza na Humanizarte para fazer a prova de humanos em menos tempo, acertando mais questões. E uma das etapas envolve exatamente definir de qual competência aparente a questão é. O que acontece? Se eu fosse responder oficialmente, essa questão, uma questão sobre escravizado, pode focar em cultura. Uma questão sobre escravizados pode focar em transformações geográficas. A escravidão é uma instituição. Então, pode ser de competência 3.
Na técnica e tecnologia, eu poderia focar em técnicas que vieram para o Brasil a partir da África, né? Daí, claro, cidadania e democracia para falar de movimentos sociais, mas interações com a natureza também poderia ter. As práticas agrícolas mais sustentáveis que aprendemos, né, com a vinda de africanos para o Brasil. Então, a gente está falando aqui de um tema que é o tema da escravidão, que ele pode ser conectado a diversas competências. Só que para o nosso método, daí não. Para o nosso método, a gente sempre vai ter estabelecido qual a competência aparente desse tema. E a competência aparente é a competência 5, cidadania e democracia. Na hora da prova, é isso que a gente vai fazer. Tranquilaço? Então, respondendo Yasmin de forma mais direta, a gente vai ali para a competência 5. Sim. Fiz 41 com o método, show, irado. A Isabel comentou, amo esse método, melhor método da vida. Muito legal. Desde que comecei a te acompanhar, já é a terceira vez que faço 43 em um simulado de humanas. Tu tá maluco? Muito massa. Ah, para quem não conhece o método, vai ter uma última vez esse ano que eu vou fazer, e é segunda que vem, tá? Vai ter a Masterclass Método DSR. Eu acho que as divulgações começam hoje ou amanhã. Eu tenho que ver com o pessoal dos anúncios lá. Mas vai ser um evento ao vivo, ali às 18 horas de segunda que vem. E vai ser a última vez esse ano que eu vou ensinar para fora da Humanizarte o método DSR, tá? Então, para quem quiser, o que eu pensei para esse evento? Vai ter 2 tipos de ingresso para deixar acessível. Então, tem o ingresso para participar somente do ao vivo e receber as tabelas didáticas de presente. Esse ingresso é R$19. Então vai valer super a pena. E o melhor de tudo, né? A garantia dura até depois do evento. Então tu pode participar, se achar, porra, esse método não me serviu de porra nenhuma, pede o reembolso lá que é automático. Tá? E para quem quiser ter as gravações por uma semana, daí vai ter o ingresso VIP, que é R$47. Vai ficar com a gravação sobre o método DSR e tu vai ter também alguns bônus que são um material didático de vocabulário por habilidade e competência. É um material didático bem conectado com o que o Enem realmente cobra, e daí vai vir de bônus para quem comprar o ingresso VIP. Então fica atento que eu coloco ali no grupo para vocês depois, beleza? Mais informações. Mas vai ser a Masterclass Método DSR. Tem 2 opções de ingresso. O ingresso padrão, que é para participar do ao vivo só, e o ingresso VIP. Posso colocar, eu não abri ainda matrículas, tá? Então eu posso colocar para vocês o link aqui, mas percebam que vocês, se adquirirem agora, não vai ter meu vídeo de boas-vindas ainda lá dentro, porque eu tô fazendo essa parte ainda, tá? Então, até amanhã, provavelmente, já vai ter o link de boas-vindas lá. O vídeo de boas-vindas, a explicação direitinho. Mas pega aí no chat se tu quiser o link para Masterclass. Próxima segunda-feira, às 18, tem a opção do ingresso VIP com gravação por uma semana daí. Dale? Você não perde, você investe, perfeito. E é isso, né? Garantia dos 2 ingressos dura até depois do evento, então pode ficar bem tranquilo em relação a isso. O vocabulário é o que costuma estar nas alternativas? É, mas é um pouquinho mais do que isso. Se eu conseguisse mostrar para vocês, é que eu não quero ocupar muito tempo da aula, mas se eu conseguisse abrir um vocabulário... Ó, aqui eu tenho um exemplo do vocabulário da competência 5. Tá? Vocabulário essencial da competência 5, que é sobre cidadania, democracia, ética e participação social. Então, ele é um vocabulário temático. Aqui são os conceitos fundamentais de cidadania e democracia. Aqui é o Estado democrático e inclusão social, que tipo de conceito aparece em prova e explicação de todos eles. Aqui vem movimentos sociais e direitos, tipos de movimentos sociais, tipos de direitos sociais e princípios do Estado, ética pública, corrupção, capital social. Aqui tem justiça social e direitos humanos, que tipo de conceito aparece em prova a partir disso? Participação política e comunicação, né? Mídia hegemônica, fake news. Esferas públicas e privadas, como isso que aparece em prova, que tipo de conceito aparece ali? Violência, racismo e... Entende? Esse daqui é só da competência 5. No caso, para quem tiver na Masterclass no VIP, vai ter um vocabulário para cada uma das competências. Então, se nós temos aqui competência 1 sobre cultura, tem um vocabulário temático só para isso. Competência 2, transformação geográfica. Né?
O de transformações geográficas está ali também, todo o vocabulário. Esse comentário é muito bom. Professor, o senhor não tem medo? Fica carregando o gabarito de humanas assim, eu acho perigoso. É um perigo, é um perigo, é um perigo que eu estou disposto a correr, fazer o quê? Tá? Mas ali tem o link para vocês, quem quiser ir entrando já, só fica ciente, tá? Eu não terminei de montar a área de membros ainda do evento, mas logo, logo vai estar tudo prontinho lá. Tu entrando agora já vai ter o acesso todo garantido, mas falta o meu vídeo de boas-vindas, o acesso ao grupo de WhatsApp, né? Tudo isso. Essa aula aqui, Natália, da oficina de resolução de questões ou a Masterclass? Sim, a aula de resolução de questões vai para o Maniflix, sim. Tá um pouquinho demorado ainda para lá, mas todas vão, ok? A Masterclass não, tá? Daí é um evento separado. Vamos avançar? Por que que eu falei de competências, daí acabou vindo o tema do método e daí acabei fazendo a propaganda que eu não me aguento? Porque me perguntaram de qual competência normalmente é uma questão sobre escravidão. E daí eu já aproveitei para fazer, né, o link ali para Yasmin, explicando que por nosso método, sim, é sempre competência 5, mas que é um tema tão diverso que oficialmente pode estar em qualquer uma das 6 competências da prova de humanas do Enem, ok? Eu não vou ficar fazendo propaganda de novo, então não vou explicar que é o Maniflix muito profundamente, mas é uma assinatura baratinha para onde vão todas as lives de segunda-feira, beleza? Depois eu posso explicar mais para vocês também. Mas todas as lives, eu dou live a mais de 80 segunda-feira, 80 segundas-feiras, daí todas vão para lá, mas para o pessoal não me chamar de marqueteiro sem vergonha, eu vou voltar para as questões aqui e depois a gente fala mais dos produtos pagos, beleza? Querem? Beleza, eu coloco o link para o Maniflix lá para vocês também. Então vamos lá. O que eu estava te dizendo é que nesse eixo de abolicionismo, né? Nesse eixo de abolicionismo, nos últimos anos de 2016 para cá, uma vez só se mencionou a Inglaterra e de resto era tudo movimento abolicionista, movimento abolicionista. Porque lembra, no Enem, conquista social é mérito de movimento social, beleza? Acho que vou ter que parcelar no cartão essa aí também. Porra, mas é R$ 27 a assinatura do Moneyflix, tá? Então eu acho que talvez não precise parcelar, é muito baratinho. A senhora se acalma. Vamos lá. As tensões diplomáticas expressas no texto indicam o interesse britânico em. As tensões diplomáticas expressas no texto indicam o interesse britânico em. Dale? A abolição do comércio brasileiro de escravos. Então a pergunta é: qual era o interesse da Inglaterra provavelmente no sentido da abolição do comércio de escravos no Brasil? Mas vamos ler com calma, né? Vamos ler com atenção. Durante os anos de 1854 e 55, o governo brasileiro, por meio de sua representação diplomática em Londres e os livre-cambistas ingleses, nas colunas do Daily News e na Câmara dos Comuns, aumentaram a pressão pela revogação da Lei Aberdeen. Tu lembra qual é a lei Bill Aberdeen? É quando a Inglaterra, em 1845, disse que ia apreender navios. A Inglaterra podia apreender navios suspeitos de tráfico negreiro no Atlântico. Beleza? E o que a questão está nos dizendo é que brasileiros pressionavam na Inglaterra para acabar com essa lei. Os brasileiros queriam, de algum jeito, acabar com a Aberdeen. O governo britânico, entretanto, ainda receava que, sem um tratado anglo-brasileiro satisfatório para substituí-la, não haveria nada que impedisse os brasileiros de um dia voltarem aos seus velhos hábitos. Então, a Inglaterra queria manter a Bill Aberdeen, enquanto os brasileiros queriam suspendê-la. As tensões diplomáticas expressas no texto indicam o interesse britânico em fazer o quê? Estabelecer uma jurisdição conciliadora, compartilhar negócios marítimos, fomentar políticas higienistas, manter a proibição comercial ou promover o negócio familiar. Daí a letra D salta aos olhos, né? A gente lembrando o que é a Aberdeen, acabou. Era só isso que a gente precisava. Inclusive, quais são as leis
sobre a escravidão que valeria bastante a pena tu compreender. Nós temos a Lei Feijó, a lei para inglês ver. Nós temos a Aberdeen, que daí é da Inglaterra, não é do Brasil. Nós temos a Eusébio de Queiroz. Nós temos a lei do ventre livre. Ventre livre. A lei dos sexagenários. E, por fim, a Lei Áurea. Né? Então, aqui, nós temos o conjunto de leis do século XIX sobre a escravidão que valeria a pena a gente conhecer. Pensei em A porque eles estão preocupados em também ser satisfatório para o Brasil, para eles voltarem a fazer tráfico de escravos. Mas aqui, se a preocupação fosse mais essa, a Aberdeen não teria sido mantida. Então, vamos colocar numa balança entre manter relações conciliatórias com o Brasil e manter a proibição comercial, o que a Inglaterra preferiu? Manter a proibição comercial. Beleza? Se a gente fosse colocar no que a Inglaterra está mais interessada, a gente percebe a letra D como resposta. Tranquilaço? Eu gostei da lógica por trás de perceber uma tentativa de conciliação, mas seria legal a gente observar também o que teve mais peso na decisão final. A Bill Aberdeen não foi revogada, então a letra D ela é mais provável para nós. Fechamos nessa? De boa? Vamos lá, então. Agora, tudo movimento abolicionista. E como eu já te falei isso, resolver ficou muito simples, porque tu já vai saber o gabarito de todas. Todas vão falar em movimento abolicionista de alguma maneira. Vamos ver como que isso funciona na prática. Enem 2024 trouxe questão de texto 1 e texto 2. Os textos indicam a participação de artistas e intelectuais brasileiros em defesa do quê? Vamos ver como que os textos nos diriam que isso é sobre escravidão. O texto 1 diz assim, ó. Neta de Tomásia, uma escravizada alforriada, Chiquinha Gonzaga foi uma das primeiras mulheres a se destacar na música popular brasileira. Entre as obras mais famosas estão O Abre Alas, sucesso nos blocos de carnaval até hoje, o tango gaúcho, além de outras peças. Enfim, Chiquinha também teve atuação em defesa dos direitos das mulheres e pelo fim da escravatura. Pessoal, pode ser movimento de mulheres ou movimento abolicionista. São as únicas duas opções que me aparecem aqui no texto 1. Texto 2. Depois da estreia de sua peça Gonzaga, em 1867, que tem como um de seus núcleos dramáticos dois escravizados, pai e filha, separados há muitos anos, Castro Alves escreve talvez o maior conjunto de poemas anti-escravistas do romantismo. Porra, fala sobre anti-escravidão o tempo todo. No livro Os Escravos, 12 anos após a sua morte. Os textos Vozes da África e Navio Negreiro, por exemplo, publicados em folhetos em 78, tiveram enorme repercussão desde a circulação, a ponto de Afrânio Coutinho afirmar ter sido Castro Alves, no que diz respeito à poesia anti-escravista, um dos primeiros que o Brasil ouviu. Então fica claro que o que tem em comum nos dois é a participação no movimento anti-escravista. Daí vem a pergunta, o que eles defendem? Ação integralista, literatura realista, movimentos abolicionistas, política indigenista ou nacionalismo desenvolvimentista? Porra! Essa daqui, se tu erra, o teu TRI vai a menos 230, tá ligado? Vai ser o primeiro caso. Tô brincando, pessoal. Se alguém errou, pelo amor de Deus, é só uma brincadeirinha, tá? Mas seria o primeiro caso de TRI negativo, né, no final da prova. Porque só fala sobre escravidão o tempo todo, né? Só fala sobre escravidão o tempo todo. Vamos ver, próxima. PPL 2024, no mesmo ano, ó. Texto 1 e texto 2 também. Vou ver o comando. As abordagens dos textos 1 e 2 se complementam por ressaltarem que o fator essencial para o sucesso do processo abolicionista no Brasil foi o quê? O fator essencial para o sucesso do processo abolicionista. Sucesso do movimento abolicionista. Texto 1. Não veio do céu, nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Isso aqui talvez poucos peguem, tá? Isso aqui foi o samba enredo da Mangueira, alguns anos atrás. E tá dizendo que a abolição não veio do céu, não caiu de presente, e não foi das mãos da princesa Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati.
Esse samba enredo é lindo, lindo, lindo. Pessoal, Dragão do Mar é o apelido do Chico da Matilde, que foi um jangadeiro que lutou muito pela abolição da escravidão no Brasil. E para vocês terem ideia, ele fez greve para não ter que transportar escravizados no início da década de 1880. A gente está falando de uma realidade muito bonita que foi o movimento abolicionista cearense no Brasil. O Ceará chegou a abolir a escravidão antes do Brasil oficialmente, por causa da força do movimento abolicionista cearense na época, né? Não preciso nem ler sabendo que conquistas abolicionistas são frutos de movimentos sociais. Perfeito, perfeito. Lindo, né? Lindo, lindo mesmo. Esse samba enredo é uma aula de história, vale muito a pena dar uma ouvida, né, no História para Ninar Gente Grande. Daí diz assim, ó, texto 2. Prático, Giovana é de Campinas, a minha cidade sendo a última, vergonha nacional. É, pode crer, Campinas é foda. Não vou defender muito, não. Campinas foi a última cidade do Brasil e a gente pode dizer que é a última cidade do mundo a abolir a escravidão oficialmente, né? A escravidão legal, a escravidão que era reconhecida por lei. Campinas foi complicado. Prático do Porto de Fortaleza, Chico da Matilde teve um importante papel no abolicionismo do Ceará ao liderar em 81 os companheiros jangadeiros que se recusaram a embarcar escravizados que seriam enviados ao sul. O Ceará seria a primeira província brasileira a abolir a escravidão em 84, 4 anos antes da Lei Áurea. Na ocasião, Chico da Matilde, que também é conhecido como o Dragão do Mar, embarcou para o Rio de Janeiro. Junto com ele, levou uma de suas jangadas nomeada Liberdade. O cara deu o nome para a jangada dele de Liberdade, porque ele se negava a transportar escravizados. A recepção e as comemorações abolicionistas na corte ajudaram a consolidar a alcunha de Dragão do Mar. Então, esses textos mostram, né, que o fator essencial para o sucesso da abolição da escravidão no Brasil foram movimentos abolicionistas. Então, não é uma inovação jurídica, não é habilitação náutica, não é qualificação do trabalho, não é organização do Estado, é a mobilização social, letra B, de Brasil. Tranquilaço? De boa? Quero ir embora. Eu vou conhecer Campinas em dezembro agora. Nunca fui a Campinas, em dezembro estarei lá, num congresso que vai acontecer. Nunca fui. Já comprei os ingressos, mas não comprei passagem, não comprei estadia, não comprei nada. Mas daí isso daí eu vou comprar 2 semanas antes em dezembro, né? Rapidinho ali, daquela forma organizada e precavida de sempre. Então aqui resolvemos a nossa questão que fala sobre a importância da mobilização social para a abolição da escravidão. O resto vai seguir nessa mesma toada. Olha só. Questão do Enem 2020, versão digital. Um dos fatores que levou à promulgação da lei apresentada foi... Um dos fatores que levou à promulgação da lei apresentada. E daí a lei vai ser a áurea. Um dos fatores que levou à promulgação da lei áurea. Essa a pergunta. Mas vou ler o texto. A princesa imperial regente, em nome de sua majestade o imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos que a Assembleia Geral decretou e sancionou a seguinte lei. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer que a cumpra, tá, é a lei áurea, no final das contas, tá? Daí diz assim, ó, um dos fatores que levou à promulgação da lei apresentada foi abandono de propostas de imigração, fracasso do trabalho compulsório, manifestação do altruísmo britânico, olha a bondade da Inglaterra, a afirmação da benevolência da corte foi uma bondade da corte a abolição da escravidão, ou a persistência da campanha abolicionista. Pessoal, essa questão eu deveria usar de exemplo quando eu digo que no Enem conquista social é mérito do movimento social. Essa questão é um exemplo. A letra A está dizendo que foi o abandono de propósito de imigração. A B está dizendo que o trabalho compulsório fracassou. Pessoal, a escravidão durou quanto tempo no Brasil para dizer que fracassou? Queríamos nós que tivesse fracassado. Manifestação do altruísmo britânico. Ah, boazinha, Inglaterra. Afirmação da benevolência da corte. Boazinha, Princesa Isabel. Nada disso. Persistência da campanha abolicionista. Tranquilaço? Conquista social, mérito de movimento social. Próxima, penúltima questão de hoje.
Essa daqui, o pessoal errou, alguns erraram de mangolão, tá? Tu vai entender por quê. As práticas culturais narradas remetem historicamente a qual movimento? E daí conta a história de uma poetisa. A poetisa Emília Freitas subiu a um palanque nervosa, pedindo desculpas por não possuir títulos nem conhecimentos, mas orgulhosa ofereceu a sua pena, que, sem ser hábil, é, em compensação, guiada pelo poder da vontade. Maria Tomásia pronunciava orações que levantavam os ouvintes. A escritora Francisca Clotilde arrebatava declamando seus poemas. Até aqui, fala sobre poetisas. Aquelas angélicas senhoras, heroínas da caridade, levantavam dinheiro para comprar liberdades e usavam de seu entusiasmo a fim de convencer os donos de escravos a fazerem alforrias gratuitamente. Pessoal, e daí teve gente marcando aqui o movimento feminista. Só porque são mulheres. Pelo amor de Deus. Elas estão comprando alforrias. Elas estão tentando convencer os proprietários a libertar escravo. Não pode ter mulher que tu acha que o movimento é feminista, caralho. Olha o objetivo do movimento, olha a luta do movimento, beleza? É isso que define o que o movimento é, não seus integrantes, né? Mas acontece muito isso, né, Giovana? Não leu o fim do texto com certeza, às vezes na emoção, e às vezes na correria, porque a gente não treinou tempo de prova antes, né? O... E daí a gente teve que fazer redação e a gente se enrolou. Linguagens tinha muito texto longo. Por isso, tá? Que chegar na prova meio que para improvisar é muito perigoso. Porque tu perde umas questões fáceis. Lendo com calma, não é mais do que escancarado que a gente tá falando do movimento abolicionista aqui? Imagina tu perder essa questão porque tu não pôde ler até o final. Tu leu que tinha a poetisa, daí tu leu que tinha ali a Maria Tomásia, daí tu leu que tinha a Clotilde. E daí tu tá com pressa, não lê tudo, vai e marca movimento feminista. E daí depois tu olha para essa daqui, ou tu chega em casa, sai a tua nota e tu diz, até rir do Enem não faz sentido. Só, mas tu perdeu uma questão fácil dessa daqui e acertar uma difícil, é óbvio que o Enem vai achar que tu colou a difícil, né? Ou que tu acertou na sorte a difícil. Porque tu não pode errar essa daqui, né? Um dos anúncios que eu fiz para Masterclass do DSR, ele diz assim, ó, a pior coisa que tu pode fazer pela tua nota no Enem é chegar na prova de humanas fazendo da questão 46 até a 90. Na ordem que o Enem te entregou a prova, uma bagunça de conteúdo, uma bagunça de tema, nada organizado de fato. Porque daí tu vai te perder no tempo. E no final tu vai perder uns acertos assim, ó. Esse acerto, ele é muito... Esse erro, ele é muito, muito, muito prejudicial para tua nota. Porque a TRI vai puxar lá para baixo. Isso daqui provavelmente te custe uns 3 acertos de questão difícil. Tá ligado? Uns 3 acertos de questão difícil que tu fez não vão praticamente valer nada. Porque essa daqui vai anular elas. Porque tu errou uma muito fácil. Por afobado, por pressa, por falta de atenção, né? Mas normalmente por pressa e por tempo. Né? Então, chegar lá com um passo a passo bem estruturado pode ajudar muito, muito, muito. Né? Ano passado eu tive um bom número de acertos, mas uma TRI péssima, buscando não repetir o erro. E às vezes é isso, né? Pode acontecer de a gente errar uma fácil mesmo, uma ou outra. Mas com um método certinho é bem menos provável. É bem menos provável. Né? Isso porque ainda tem umas difíceis que valem zero na TRI. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece. Não valer porra nenhuma questão depois dá uma raiva, né? Mas vamos para a última agora. Vamos para a última questãozinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro focado no tema da escravidão. Depois eu tenho que lembrar de mandar para vocês 2 coisas que eu fiquei de mandar. Primeiro, o acesso a essa reprise aqui por 24 horas, mas o link da Masterclass lá no grupo. E para quem pediu, o link da Humaniflix, assinatura para ter acesso às lives que já ocorreram. Depois eu mando para vocês lá. Mas a gente vai agora para nossa última questão. Bora lá? Comando. O movimento social citado teve como seu principal veículo de propagação. Qual o principal veículo de propagação do movimento social citado?
O texto é do Laurentino Gomes e diz: o movimento abolicionista que levou à libertação dos escravos pela Lei Áurea em 88 foi a primeira campanha de dimensões nacionais com participação popular. Nunca antes tantos brasileiros se haviam mobilizado de forma tão intensa por uma causa comum, nem mesmo durante a Guerra do Paraguai. Envolvendo todas as regiões e classes sociais, carregou multidões e comícios e manifestações públicas e mudou de forma dramática as relações políticas e sociais que até então vigoravam no país. Então, o movimento social é um movimento abolicionista e eu quero saber qual o maior, principal veículo de propagação. A imprensa escrita, o oficialato militar, os cargos importantes do exército, a corte palaciana, o pessoal ao redor do rei e da rainha, o clero católico, a Câmara de Representantes, tipo os deputados, de todos esses meios aqui, qual que mostra que é um movimento social de fato, não um movimento militar, não um movimento da coroa, não um movimento da igreja, não um movimento político dos deputados, um movimento social de fato. A imprensa escrita. A letra A. Dessas opções aqui, a letra A certamente é a correta. Por que eu falei dentre essas opções aqui? Porque se tivesse outras opções, tipo comícios, o que mais? Manifestações públicas, daí a coisa começaria a ficar complicada, mas o Enem nunca faz isso, tá? Aqui a gente tem outras formas muito fortes também de movimento abolicionista. Mas quando a gente pega uma opção é imprensa escrita, jornais, revistas, folhetins, o manifestos, e a outra é o Alto Exército, o Palácio, a Igreja Católica e os deputados, daí fica fácil a gente acabar na letra A, né? Fica bem mais evidente que ali está a nossa resposta correta. De acordo? O que foi o nosso percurso hoje, então, neste encontro? A gente focou no tema da escravidão no Enem, principalmente a escravidão no século XIX, que é a etapa que a gente está vivendo na nossa oficina de resolução de questões Enem. A gente observou que dentro desse eixo de escravidão existem 3 temas que caem ali dentro. Características gerais da escravidão. Te mostrei, por exemplo, que existe desigualdade dentro da escravidão e que existem tipos diferentes de funções de escravizados, com as mulheres vendedoras como exemplo. O segundo eixo é a resistência, em que eu falei de resistências tanto no quesito cultural, como um jongo, mas também a resistência daquela mais tradicional, com fugas e buscar trabalhos em outras fazendas. E falei sobre o movimento abolicionista, que daí ocupou 60% das nossas questões. Tá? Então, a gente teve, de 2016 para cá, quando a gente fala de escravidão no século XIX, 20% de questões de características gerais, 20% de questões sobre resistência e 60% de questões sobre abolicionismo. E no abolicionismo, aqui está o grande destaque. Conquista social é mérito de movimento social. Lembrem disso, não foi um favor da Inglaterra, não foi um favor de Princesa Isabel, foi resultado de luta social. Luta social de movimentos negros, mas também com a participação de grupos brancos, como poetisas, intelectuais importantes que se uniram ao movimento com o passar do tempo. Fica claro para vocês? Daí me diz o que tu achou do nosso encontro de hoje, se foi tudo nós, se curtiram. Nós seguiremos na nossa oficina na próxima aula, agora com Brasil República. Imperdível que acontecerá nas próximas semanas. República Velha no Enem, Era Vargas, República Liberal Democrática, ditadura civil-militar no Enem, Nova República, como que isso aparece. Então, de fato, os próximos encontros eles serão bastante focados em aumentar esse número de acertos também. Muito obrigado pelos feedbacks que estão mandando aqui. Como faço para assistir às aulas passadas? O nome da assinatura é Humaniflix. É uma assinatura que atualmente fica R$ 27,00 por mês e pode cancelar quando quiser. É uma assinatura tipo Netflix. Ela é debitada todo mês, mas tu entra ali na Hotmart e cancela quando tu quiser. É super de boa, beleza? E não esqueçam, eu posso botar o link para vocês lá no grupo das aulas abertas. E não esqueçam que na semana que vem vai ser a última oportunidade para aprender o método DSR. E daí eu vou mandar para vocês o link também. Ok?
Eu acho que só o VIP tem limite de pessoas. Não, tem limite de 500, tá? Mas eu acho que é um limite tranquilo. Então não vejam isso como um apavoro do tipo, compra antes que esgotem. Eu acho que é um limite tranquilo. A Moniflix é excelente. Porra, irado, Natália. Obrigado, obrigado. Esse tipo de marketing é incopiável, né? Eu posso ser um grande estrategista de marketing, mas comentários que surgem de forma espontânea de chat não tem nada que se compare a isso. Fico feliz demais, que bom. Que bom, vou mandar lá para vocês. Espero que vocês gostem e espero que vocês aproveitem a oportunidade do método DSR semana que vem. Quem não sabe o método ainda, tá na hora de aprender e treinar comigo. Vai ser semana que vem, esse momento. Dali, muito obrigado pela presença e pela paciência de sempre. Mudamos um pouquinho o nosso ambiente aqui para o Zoom por questões técnicas, mas eu acho que fluiu tudo bem, né? Acho que foi de boa para quem conseguiu entrar. Acho que funcionou bem o nosso formato hoje. Dali? É verdade, nem falei da aula da URGS hoje. Hoje, às 18 horas, tem resolução da última edição da prova da URGS. Eu tô trabalhando muito, né? O que é isso, Jones? Que energia é essa? Voltaste a ser jovem? Hoje, às 18, a gente vai resolver a prova da URGS, a última edição de História, completamente de graça. Eu coloquei o link para o grupo da URGS lá dentro do grupo normal das aulas abertas. Daí só voltar nas minhas mensagens ali da semana passada que consegue acesso. Convidou os amigos? Irado, irado. Hoje vai ser massa. Eu vou ter que ampliar, como o YouTube não está funcionando muito bem hoje, eu vou ampliar o limite do Zoom aqui, porque só de confirmados já deu mais do que o Zoom suporta ali no grupo. Vou interrompendo a nossa gravação, ainda estou aqui, vendo teus comentários, tá? Mas para o pessoal não ficar com a aula muito grande lá na versão gravada, estou fechando agora. O pessoal que está vendo gravado, tudo nosso, nada deles. Valeu, tamo junto.